Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de empreendimento. Quem fala é o Lucas Bento, ao meu lado eu tenho ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, um episódio incrível desse podcast, né, Cris? Vamos lá, cada dia melhor. Sim, né, cada dia melhor, viu? Todas as quartas-feiras, às 19 horas, no nosso canal no YouTube. Já ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de nenhum episódio novo que tá saindo. Já se inscreve também no nosso canal. E já aproveita que você tá aí, com o celular na mão, ou no computador, e já segue a gente nas nossas redes sociais, @PodPharmaPodcast. Estamos em todas as redes sociais, tá? Dá uma corridinha lá. Nós temos Reels, Cortes, TikTok, tudo tá ali. Spotify, tá? Aproveita se você perdeu algum episódio, tá querendo reassistir algum episódio que achou muito incrível. Todos os episódios estão salvos no nosso canal no YouTube e no Spotify. Então agora você também tem como acompanhar o nosso programa, né, Cris? Sim. Somente pelo áudio e já no Spotify. deixa dicas, sugestões. Isso. É o segundo convidado que é sugestão de vocês, viu? A gente tá adorando. Tá, claro, sim, sempre. Pode deixar a dica, sugestão que vocês quiserem que a gente olhe tudo. Exatamente. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, abrindo a 6ª loja em Alfenas agora no início do mês de dezembro. Temos loja em Campos Gerais, cobrimos qualquer oferta, entregamos no conforto da sua casa. Só manda mensagem. E a loja do Fórum, 24 horas? Exatamente, 24 horas. Deu algum perrengue de madrugada, dá uma corridinha lá, tá? Os meninos já estão ali prontinhos para poder te atender. Pessoal da Personalize, que tá com a gente desde o início também, que manda as nossas canecas dos nossos convidados e abraçam todas as nossas ideias. Uma ótima opção para os presentes agora de final de ano. Vai participar de um amigo secreto. Tem uma pessoa legal que você quer presentear. Só manda mensagem para eles que eles abraçam a sua ideia. Ou se presentear, né? Que a gente também tem que se presentear. Sim, claro. Tá precisando trocar de carro, final do ano tá chegando, começar o 2024 com um carro novo. Os meninos da G-Motors estão aí para auxiliar vocês nessa questão. Temos novos, seminovos, usados, financiamento, dividem em até 60 vezes. Então, se você vai viajar agora no final do ano, se você tá indo visitar uma pessoa especial, ou até mesmo descendo pra praia, né, aproveitar o calorzão do verão, dá uma corridinha lá na G-Motors, vamos trocar esse carro velho, vamos andar de carro novo, porque isso não é só uma questão de status, né, mas é uma questão de segurança também. E principalmente nesse calor, que tá precisando de carro com ar-condicionado, então se seu carro não tem ar-condicionado, já é um bom motivo pra você começar a procurar a troca. Gente, se você vai abrir um negócio, se você já tem um negócio, está com dificuldade na parte de precificação, entrada de nota fiscal, toda essa parte burocrática que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade. Não Todo sei mundo se sou tem. só eu, mas eu acho que grande parte da população é só entrar em contato com o pessoal da Mauri Contabilidades. Eles estão aqui para facilitar a nossa vida, desmistificar todos aqueles detalhes difíceis para que tudo seja lançado da forma correta e na hora do imposto de renda não tenha nenhuma surpresa, porque se a gente faz correto ao longo do ano, aquilo sai muito mais fácil na hora de fazer o fechamento, né? Sim, claro, Cris. Só manda mensagem para eles que eles te ajudam. Se vai abrir uma nova loja, eles te ajudam na localização desse novo investimento, se é bom, se vai dar certo. Então, eles estão ali pra tudo. Sim. E hoje também agradecer aos nossos quitutes, mais uma vez, o pessoal do Hortifruti da Avó, que nos mandou... Com surpresa hoje. Ah, meu Deus. Gente, eles estão com flor comestível e o Lucas vai provar aqui pra vocês. Ó, eles têm de tudo, tá? Não é só pra você que tá buscando uma alimentação saudável, mas também tá buscando um ritmo de vida mais saudável, tá querendo mudar, não é pra você que tá de dieta, mas pra você que tá querendo se alimentar melhor. O Hortifruti da Avó já vende tudo separadinho, picadinho. Aqui as mangas, por exemplo, já estão picadas, já estão tudo separadinho, as bananas também, já tá tudo embalado. Então você não precisa ter medo, tá? Né? Pra facilitar a sua vida. Você não tem mais desculpa pra fazer sua dieta, pra comer melhor, tá? E, inclusive, vendendo florzinhas comestíveis. Pra decorar sua mesa de Natal, sua mesa de Ano Novo. Tem diversas cores, modelos. É boa? É boa pra caramba. Qual é o gosto? Parece hortelã. Então a gente vai ter que provar também o Hortifruti da Avó. Pode mandar mais. E vamos pro nosso convidado? Esquecemos de ninguém hoje? Hoje não. Ah, então tá. Gente, hoje nós estamos com uma fisioterapeuta. Ela iniciou a carreira trabalhando com a parte de fisioterapia pulmonar, área hospitalar, cardíaca, mas ela se apaixonou pela parte da saúde da mulher e já tá aí, acho que uns 3 anos, se eu não me engano, trabalhando exclusivamente com saúde da mulher. Daniela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Me sinto lisonjeada pelo convite, para a gente poder tentar divulgar um pouquinho mais essa área que
poucas pessoas ainda conhecem, né, e Puxa têm um um pouquinho o entendimento sobre a questão da fisioterapia na saúde da mulher. É uma área abrangente, a gente abrange, né, várias disfunções, e, enfim, e pouca gente conhece, né? Hoje a gente... Devagarinho a gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha. Hoje eu consigo, com vários colegas ginecologistas, obstetras, urologistas, para estarem, né, encaminhando essas pacientes até o consultório. Mas ainda tem muita coisa ainda, muita descoberta. Então, assim, é um prazer mesmo estar divulgando isso cada vez mais, pensando sempre na qualidade de vida das mulheres. Sim. E o que te deu essa troca de chave para você sair de uma área hospitalar e ir para o ambiente da clínica? Na época da faculdade, eu sempre me apaixonei pela área hospitalar, assim, foi uma paixão por uma professora, ela me incentivou muito e, assim, abriu meus olhos, né, na área do hospital. E aí eu fiz minha especialização em Campinas, trabalhei um tempo, teve uma época que eu até pensei em desistir da fisioterapia, mas acabou que não foi bem assim, acabei abrindo mão e voltando para a área hospitalar. E aí, com o passar dos anos, a gente vai pensando sempre no nosso bem-estar futuramente, né? Então, questão de aposentadoria e tudo mais. Mas a situação para ir para a saúde da mulher não foi bem assim. Na verdade, tive uma professora minha, que foi da época da graduação. Ela estava indo embora de Alfenas e ela me fez o convite. Dani, você não quer atender, né, essa área? Só que não era para voltar da saúde da mulher, era na saúde do homem, para tratar a incontinência urinária pós-prostatectomia. E aí, eu falei pra ela, nossa, mas faz tanto tempo que eu não trabalho com isso, né? Eu vi só na faculdade. Ela falou, não, eu te oriento, né, e tal. E nisso, até começar a chegar os primeiros pacientes, eu falei, gente, é pouco, né? Então, eu preciso correr atrás. E aí, foi onde eu fiz um curso com a Elza Baratio em Belo Horizonte, que ela é referência em fisioterapia na saúde da mulher. E foi onde eu me apaixonei pela área da saúde da mulher, principalmente com o trabalho de gestantes. Então, assim, não tem nem como falar, assim, eu acho que dá para passar a emoção, o brilho nos olhos de uma área que a gente acolhe as mulheres, né, a gente tenta trazer mais qualidade de vida, é um período, né, principalmente da gestação, que passa por várias mudanças, né, hormonal, psicológica, física, e ainda é pouco falado ainda, né, então, assim, quando eu fui para essa área, eu me apaixonei mesmo, ainda mantinha, né, o hospital de manhã. Eu trabalhei um tempo como coordenadora do serviço do hospital particular aqui em Alfenas. E aí, na época da pandemia, né, aquele surto todo, eu andei surtando também. Psicologicamente. Então, nós trabalhamos naquela época que estava restrito o uso de luva, de máscara, né, aquela coisa toda. Eu lembro que eu chegava em casa, não deixava ninguém chegar perto de mim, né, porque eu ficava, a gente atendeu a linha de frente, né, então ficava dentro da UTI. E aí, pensando nisso, falei, não dá mais. Aí foi quando eu acabei saindo, né, abri mão da área hospitalar, que é uma paixão também. E acabei me dedicando só ao consultório. Então, eu já estou na área da mulher já há 6 anos, mas exclusivamente no consultório há 3 anos. E que legal. com muitas mudanças, eu falo que a gente aprende todo dia um pouquinho mais, né? Com Cada certeza. dia mais buscando mais conhecimentos. E eu falo que eu aprendo todo dia um pouco no consultório. Eu falo também que atender mulheres, eu falo que eu faço terapia com elas, né? Às vezes tem um dia que não tá bom, nós somos seres humanos, né? Então, tem dia que fala, nossa, hoje eu vou trabalhar, mas parece que eu não tô legal. E a hora que eu chego no consultório, parece que assim, os problemas vão embora e eu tô focada naquilo ali e cuidar cada vez mais, né? Tratar melhor o outro, a empatia, o cuidado. A gente até brinca que quando elas não necessitam mais da físio, pélvica, que eu vou dar alta, elas... Mas e agora, Dani? Como é que vai ser, né? Principalmente as mulheres com disfunção sexuais. Então, quando elas se sentem acolhidas e elas conseguem conversar isso com uma maior naturalidade, por conta até de questões culturais, elas falam, e agora? Né? Tem muito tabu pra mulher, né? Muito, muito. Sim. E eu fico até, assim, me sinto, né, privilegiada por conseguir trabalhar e melhorar a qualidade de vida delas, né? Então, assim, é apaixonante mesmo. Imagino. E o que seria essa fisioterapia para a saúde da mulher, assim, especificamente? A fisioterapia na saúde da mulher, a gente consegue englobar várias áreas. Por exemplo, a gente pode trabalhar com gestantes, na preparação do parto, né? O acompanhamento da gestação mesmo, que traz, igual eu falei, várias
as alterações, por exemplo, hormonais, físicas, psicológicas, né? Eu falo que elas têm muita distorção da imagem, muitas dores. Apesar da gente ouvir muito falar, mas é normal, é normal. Eu falo que não é normal. Eu falo que é comum, porém não é normal, né? Não é porque eu tô gestante que eu tenho que perder xixi. Não é porque eu tô gestante que eu tenho que ter dor, né? Dá pra gente ter qualidade de vida até o final da gestação, né? Que a gente fala que a gestação aí vai até as 40, 41 semanas, né? Gestação de alto risco, a gente também, né, tem todo um cuidado aí com elas nessa questão de pensar em qualidade de vida, né? Tem aí as gestantes, disfunções sexuais, né? Que a gente trabalha pensando na melhora da qualidade de vida das mulheres em relação à atividade sexual. Incontinência urinária, né? Que a gente entra com umas disfunções miccionais. Por exemplo, mulheres que têm dor ao urinar, mulheres que perdem xixi, as dificuldades para fazer o xixi. Tem muitas mulheres que queixam, a gente chama de disúria, que é a dor ao urinar. Né? Pacientes de bexiga neurogênica também, que são pacientes neurológicas que podem desenvolver alguma alteração, né, no ato miccional e que isso acaba impactando a qualidade de vida delas. E hoje a Físio vem para isso, né? E cada vez mais a gente está conseguindo abranger essa área e aumentar para conseguir melhorar o atendimento e a qualidade de vida delas. Você sente que ainda tem um preconceito das mulheres? Muito, muito. Tanto é que, na prática, eu tenho que chegar devagarinho, porque se eu chegar de uma vez nelas, elas vão embora, elas não voltam na próxima sessão. Então, geralmente, a primeira sessão que a gente fala que é a avaliação, eu converso muito, né? A gente troca ali uma anamnese mesmo, uma troca, eu escuto muito elas, tento entender o que está acontecendo, e aí nós vamos combinando. Se a paciente é tranquila, eu já consigo fazer a avaliação na primeira avaliação ali, no primeiro dia. Se não, aí eu sempre falo com elas, vou combinar com vocês, na próxima sessão a gente faz a avaliação física, né? A avaliação física, ela é parecida com a do ginecologista, por isso que às vezes assusta um pouco, né? Então elas sentem um pouco recuadas, né? Às vezes sentem vergonha, né? Mulher é cheia de mania, né? Às vezes não tomou banho, então ficam com vergonha de poder fazer a avaliação. Então, primeiro eu espero elas terem confiança, né? Na minha pessoa, no meu trabalho, para eu conseguir ter acesso a elas na parte física. E aí, devagarinho, eu vou orientando. Geralmente, no primeiro dia, eu explico tudo. Eu tenho até uns desenhos, eu devia até trazer. Não tem problema. Eu tenho uns desenhos que eu explico tudo, a anatomia, a fisiologia, né? Eu explico como que acontece, como que vai ser a fisioterapia, qual que é a necessidade delas, né? Pelas queixas dela, qual que é a frequência ideal. Não, Dani, acontece isso e isso. Não, então, o teu ideal é que você venha 2 vezes na semana. Não, você está gestante, você não tem muita dor, então vem 1 vez por semana. Sim. As pacientes, por exemplo, são pacientes de dor crônica, igual a endometriose. Endometriose também, a fisioterapia pélvica atua muito, pensando sempre em qualidade de vida. Não é que a gente vai curar, porque é uma doença que ainda a gente não descobriu ainda vai a cura. amenizar os sintomas. Mas proporcionar qualidade de vida para essa mulher, né? Então, se ela conseguir trabalhar sem dor, ter uma relação sem dor, né? Conseguir ter as funções, né? Tanto evacuatória quanto miccional, funcionais, né? Sem desconforto, sem infecção de urina de repetição. Então, assim, pensando sempre... Eu falo que eu fico repetindo, parece um papagaio. Qualidade de vida. Sempre pensando nisso. Entendi. Sim. E muitas pessoas não têm noção nem que o assoalho pélvico é formado por músculos, né? Não. Quando você fala que tem que fazer uma contração, não tem consciência da musculatura. Hoje, tem estudos já que comprovam que a maioria das mulheres, elas não conseguem fazer uma contração correta do assoalho pélvico. E isso a gente vê na prática clínica, né? Então, a dificuldade que elas têm de relaxar esse assoalho pélvico, a dificuldade que elas têm em ter a força para realizar a contração, a dificuldade que elas têm em se conhecer. Tem muitas mulheres que nem sabem, né? Igual eu falo com elas que a gente tem que pensar também que bexiga, útero, intestino também são músculos, né? São musculaturas lisas, mas são músculos. E em questão até das disfunções miccionais, às vezes os pacientes falam assim, nossa, Dani, mas quando eu estou muito estressada, a minha micção piora. Vai piorar, o músculo é músculo, né? E pensar que se você está tensa, a resposta muscular ela vai ser generalizada, é o nosso corpo todo, né? E a gente esquece desse pequeno detalhe. Na verdade, eu falo que a gente deveria aprender isso já na escola. Apesar da gente aprender um pouco, né, do nosso corpo, como que funciona e tudo mais, mas esses detalhezinhos ninguém fala. E até na questão da consulta com o ginecologista mesmo, né? O ginecologista acaba que você vai, eles tentam fazer a parte preventiva ali, né? A questão de, não tem doença nenhuma, tá tudo certo. Porém, essa parte funcional,
fica para trás, né? E não é nem culpa deles, né? Igual eu falo muito com as meninas, com as obstetras que encaminham, as ginecologistas. A dificuldade que a gente tem é das próprias pessoas se conhecerem, né? Entender seu corpo, respeitar o processo ali, né? Então, é todo esse cuidado. Sim. E para quem pratica atividade física, vai auxiliar no seu tratamento ou não? Sim, muito. Hoje a gente preconiza muito a importância da atividade física, né, para a longevidade, para a qualidade de vida, vendo que a gente está envelhecendo cada vez mais, né? E não adianta a gente envelhecer e chegar lá na terceira idade, né, vamos pôr os 80 anos, perdendo xixi, né? Então, assim, apesar de todo mundo falar que isso é normal, eu falo que a perda urinária, ela não é só uma característica do envelhecimento, né? Porque tem muitas mulheres novas que não tiveram gestações nenhuma, né? Não tiveram filhos e estão perdendo xixi, até por conta de atividade física errada, às vezes, né? Conduzida da maneira errada, sem saber contrair essa musculatura. Acontece muito de eu receber no consultório os pacientes, por exemplo, que fazem crossfit e apresentam a perda de urina. E aí elas falam assim, Dani, eu não quero parar. Eu falei, não, mas você não precisa parar, né? É só você aprender a utilizar a musculatura correta durante a atividade física. E aí você consegue manter o teu prazer ali na realização da atividade e com funcionalidade, né? Igual corrida. A gente sabe que as atividades físicas de alto impacto, elas pioram, né, a função do assoalho pélvico. Mas quando você consegue ativar essa musculatura corretamente, o prejuízo, o dano é bem menor. Eu achei que não tivesse como conciliar essas atividades de alto impacto. Tem, sim. Lógico que quando elas vão para o consultório, eu peço para poder amenizar um pouquinho, né, a intensidade dos exercícios. Porque se você fala para a paciente assim, você não pode fazer atividade de alto impacto, porque você está perdendo xixi. Igual eu falo, às vezes eu comparo muito com a questão da nutricionista. Se você vai na nutricionista e ela restringe tudo que você gosta de comer de uma vez, você não volta mais, né? Só se você tiver muito foco. E na fisioterapia pélvica é a mesma coisa. Então, se elas chegam lá e eu tento restringir tudo, que até a alimentação interfere um pouco também, por exemplo, na bexiga hiperativa, que a paciente começa a ir ao banheiro várias vezes ao dia com pequenas quantidades de xixi, às vezes a alimentação interfere, por exemplo, cafeína, alimentos que são irritativos, né, para a bexiga, pimenta, chocolate. Então, se você falar para elas, vocês não podem comer isso de jeito nenhum, elas não voltam. Então, a gente vai devagarinho, tentando organizar ali dentro da rotina delas, explicando a importância, às vezes, de diminuir um pouco, né? Até o impacto da atividade física. É igual, tem muitas mulheres que adoram um cafezinho. Tá, não precisa parar de tomar, mas, né, diminui ali a quantidade, né? Sim. Então, a gente fala que a vida já é tão difícil, né, gente? A vida é tão curta, nessa correria que a gente está vivendo. Se for tirar os pequenos prazeres da vida, né, eu acho que não vale a pena. A perda de urina, ela é mais comum que a perda de fezes ou não é tão falado? Não, ambos são comuns, né? A perda das fezes, a gente tem duas questões de perdas ali, fecal e anal, que a gente chama. Então, tanto a perda das fezes quanto a perda dos flatos, né? Que são os pons. E isso pode acontecer com frequência, assim, principalmente em pacientes que realizam tratamento do câncer na região do reto ali, mas pode acontecer por questões neurológicas também, né? Por questões até de questão de constipação. Eu falo muito isso com elas no consultório, o uso de laxante a longo prazo. O uso de laxante a longo prazo, o risco é tão grande de você perder o controle do esfíncter lá na frente, porque assim, nenhuma disfunção, ela vem da noite pro dia. Nem a incontinência urinária, nem a fecal e anal. Ela sempre vem de um histórico, né? Então, é a longo prazo. Igual até a incontinência urinária, mesmo quando as meninas chegam no consultório, elas querem milagre, né? Quer melhorar, assim, da noite pro dia. E eu falo, gente, não é assim, né? A gente vai começar a ver resultado aí da físio depois de uns 3 meses de terapia, de acompanhamento mesmo do tratamento, muita mudança de comportamento, né? Isso é super importante. E o intestino, ele faz parte disso também. Então, eu não posso pensar só na questão da incontinência fecal e anal. Eu tenho que pensar que andam tudo junto ali, né? Mas a incontinência urinária, ela é mais comum e fica mais fácil dos pacientes procurarem atendimento, né? A incontinência fecal e anal, eles só procuram quando impactam muito a qualidade de vida. Então, por exemplo, eu não consigo sair de casa porque eu tô perdendo fezes.
né? Aí isso eles procuram tratamento. Caso contrário, deixa eu procurar só Em casos na extremos. parte igual a incontinência urinária. Começou a perder, igual eu falo muito também, que as pessoas precisam entender que uma gotinha de vez em quando é incontinência, né? Então a gente não pode caracterizar isso como é normal, só de vez em quando. Igual, aí eu pergunto pra elas, tá perdendo xixi? Ah, não, Dani, só de vez em quando. Né? Só quando eu vou tossir, quando eu tô resfriada. Gente, é perda, né? É incontinência. A gente tem 2 tipos de incontinência urinária, que é a de esforço por perda e a de urgência, que é, às vezes, a bexiga tá tão cheia, né, por segurar muito xixi, que ultrapassa essa capacidade da bexiga de segurar e a musculatura não dá conta e a gente perde por extravasamento, né? Transbordou essa bexiga. E às vezes pode apresentar as duas juntas, né? Então eu falo assim, a gente precisa cada vez mais tentar divulgar e tentar, né, passar para a população que isso é comum, porém não é normal, né? E que tem tratamento. Hoje a fisioterapia pélvica na incontinência urinária ela é padrão ouro de tratamento para qualquer tipo de incontinência. Entendeu? Melhora muito. E a lavagem do canal lá do ânus, né, com a ducha higiênica, ou mesmo o próprio chuveirinho também vai gerar essa incontinência fecal anal. Não, a higiene da região anal, ela deve ser feita mesmo com a duchinha higiênica. Você deve lavar ali, né? A gente fala que as pessoas têm muito o hábito de usar o papel higiênico, mas a chance de contaminação ali, principalmente das mulheres, é muito fácil, né? Porque fica muito próximo à uretra do canal, da região anal. Então, por isso que as mulheres têm mais infecção de urina do que os homens, né? Os homens têm menos porque a uretra deles é maior e fica longe, né? Sim. Então, a chance deles terem infecção é bem menor do que a das mulheres. Até pela falta de educação em como fazer essa higiene, né? Outra coisa também, vocês estão falando da questão da higiene da região anal, mas eu falo até da micção, até para os homens, né? É uma discussão longa aí, a gente teve uma época que, por conta de não ter muito profissional aqui em Alfenas atendendo, eu cheguei a atender alguns homens, né? Eu falo que não muda muito a questão do tratamento, só muda a anatomia, né? Porque a parte fisiológica ali, muscular, nós somos iguais, né? A diferença é que a mulher tem o canal vaginal e o homem tem a região do pênis ali. Mas eu falo que o ideal é os homens fazerem xixi sentados, né? Porque você relaxa o esfíncter externo ali, a musculatura, e consegue fazer o esvaziamento completo. E a dificuldade que eles têm de aceitar. É o único prazer que a gente tem é fazer xixi em pé, ué. É Não, o mais legal senhor. de ser homem. Porra, cara. Meu Deus do céu. Não, é o mais legal de ser homem, tá ligado? É você poder fazer Isso o xixi é em pé. cultural e eles têm uma resistência muito grande, né? Mas muito isso faz grande. diferença a longo prazo? Muito a longo prazo. Tanto é que os pacientes, quando eles realizam prostatectomia, que é a retirada da próstata, né, por câncer, eles ficam impotentes e incontinentes. E para eles conseguirem fazer o esvaziamento completo, a gente orienta que eles façam xixi sentados, para que consiga fazer o esvaziamento todo, para que não aconteça o gotejamento, que é a perda de urina, por exemplo, ao levantar. Porque se eles fazem xixi em pé, eles não conseguem relaxar a musculatura, então não realiza o esvaziamento completo. E aí, na hora que está terminou a micção, fica pingando, né? Porque não realizou o esvaziamento todo. E aí fica xixi ali no trajeto da uretra também, porque a uretra do homem ela é 4 vezes maior do que a da mulher. Esse xixi que fica parado na uretra pode gerar infecção de urina? Pode. Caralho. Pode sim. Se tiver resíduo, sim. Até essa semana tem Eu uma tô triste. paciente. Acabou com o último Passa prazer. a fazer xixi sentado. Acabou com o último prazer, que eu tinha que era fazer xixi em pé, tá ligado? Até tive uma paciente agora, semana passada, a gente tava discutindo e ela comentando que ela tava muito nervosa, que ela não tinha realizado os exercícios que eu tinha orientado. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, meu menino tá com infecção de urina. E há um mês atrás ele teve infecção, tratou, e agora ele começou a ter febre e tal, e foi fazer o diagnóstico e ele estava com pielonefrite, que é infecção renal, né? E aí ela falou, Dani, eu não tô entendendo, né, o que tá acontecendo. Será que é alguma disfunção que ele tem? Não, o menino não tem nada. O que aconteceu? Ele não tá conseguindo fazer o esvaziamento completo, até por conta da incontinência, da infecção urinária.
apresenta dor na hora de fazer o xixi. E às vezes ele não conseguiu fazer o esvaziamento completo, ficou resíduo, esse resíduo gera um refluxo pro rim e acaba gerando infecção renal, né? Que a gente chama de pielonefrite. A partir de agora, então, só xixi E sentado. aí eu até falei pra ela, ensina ele a fazer xixi sentado. Aí ela, ai, mas meu marido. Eu falei, o que tem, né? Não tem nada a ver, ensina o marido também. Vamos quebrando tabus. Qualidade de vida, gente. Não, Façam então, xixi sentado. daqui pra frente só xixi sentado, viu, machaiada? Não adianta mais, agora já era. E as esposas agradecem, porque suja menos o banheiro, Isso. né? Nossa, com certeza. Vamos evitar a infecção de urina também. Essa falta do xixi sentado pela parte masculina pode levar a câncer de próstata? Não. Só infecção de O urina. câncer de próstata é outra... É outra Entendi, questão. mas ele pode chegar a dar infecção de urina, problema no canal. Pode, se não fizer o esvaziamento completo. Às vezes o paciente pode apresentar uma pequena estenose ali no canal uretral, que é um apertinho, né? Às vezes o canalzinho ele tá mais apertado. Isso pode favorecer. E aí a gente tenta nessas partes comportamentais, né? Tentar fazer o esvaziamento completo para que não tenha... para não gerar danos. Então vamos cuidar né? do nosso amigo aí e vamos fazer xixi sentado, que é o melhor amigo que você tem, tá com você desde que você nasceu. Então vamos cuidar fazendo xixi sentado ali para poder, né? Qualidade de ter vida. uma qualidade de vida melhor, também uma longevidade maior, né? Menos riscos de infecção de urina, enfim. E quando que começa a aparecer essa incontinência urinária nas mulheres, assim? Então, igual eu falei que a incontinência urinária, ela não é uma questão só do envelhecimento, né, muscular. Ela tem tem vários fatores que influenciam. Como, por exemplo, segurar muito o xixi, né, atividades físicas de alto impacto, a gestação. Então, a gente não tem como eu te falar que tem uma idade específica. Apesar de ser mais comum, né, a partir de uma certa idade, ali dos 60 anos, até por conta dessa falta de conhecimento ali da musculatura, né, de função mesmo. Mas, assim, a gente não tem como eu te falar que é mais... acontece só a partir de 60 anos. Hoje, no consultório, tem paciente de 18, 20, 22 anos perdendo xixi. Né? A gente sabe também que o sobrepeso, ele interfere um pouco, né? Porque acaba sobrecarregando a musculatura ali do assoalho pélvico, né? Então, ele acaba deixando de ser funcional também. Então, assim, são várias. É difícil a gente falar, assim, o que, né? Pontuar. Falar, não, é isso aqui que causou. Não. São vários. Por isso que é importante quando as mulheres vão ao consultório, quanto mais informações elas trouxerem, né? E elas se sentirem acolhidas e trouxer informação, melhor eu consigo tratar elas, né? Porque, às vezes, eu só descubro no intercurso ali do tratamento, né? Principalmente as de disfunções sexuais. Né, que tem dor na relação, às vezes não conseguem ter a penetração. Tá até muito comum isso. No consultório eu tenho pegado bastante pacientes que a gente chama de vaginismo, né, o diagnóstico dos médicos, que é a não conseguir ter a penetração durante a relação. E uma das questões, às vezes, está ligada com a disfunção miccional. Às vezes, essa paciente, ela não consegue fazer xixi, fazer o esvaziamento completo, ela tem dor para fazer xixi, às vezes ela tem um pouco de ardência, às vezes ela tem candidíase de repetição, né? Porque a musculatura fica muito abafada, muito fechada ali, muito contraída, né? Então, tudo isso pode ser pela musculatura? Pode. Quando a musculatura a gente fala que a musculatura ela tem um aumento do tônus muscular, né? Então é uma musculatura muito tensa. Essa musculatura tensa, ela não consegue ter uma boa vasodilatação. Então isso pode acontecer, por exemplo, o ressecamento vaginal, pode acontecer a dificuldade da penetração, pode acontecer de fazer fissura, né? Tanto a região anal quanto a região do canal vaginal. Pode acontecer. Sim. E a ausência de exercício físico pode impactar nessa questão desse impacto da saúde sexual da mulher? Sim, com certeza. Porque a atividade física, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente realiza, vamos colocar aí, né, alguns estudos falam que 40 minutos de caminhada, você libera uma quantidade satisfatória de beta-endorfina, que é o hormônio da sensação do bem-estar e tal. Se você não realiza essa atividade física, a chance de você, né, ter essa liberação hormonal é menor. E isso impacta também na sua qualidade de vida sexual, né? Tanto é que a primeira coisa que eu pergunto para elas, você está fazendo atividade física? Ai, não, então vamos começar. Ah, Dani, mas elas têm uma resistência muito grande. Não, então começa com uma caminhada, né? Procura uma atividade que vocês gostam, que vocês sente o prazer, sente bem. Mas o ideal é que faça atividade. A atividade física impacta aí muito na qualidade de vida no geral, né? Não só na questão da sexualidade. Exercício físico de musculação, por exemplo, o agachamento, o leg press, né, que são trabalham ali a musculatura das pernas, eles têm esse impacto também
É o que eu falo muito no consultório também, a questão assim, realizar o exercício da maneira correta, né? Então, hoje, a gente consegue, né, ter uma orientação melhor nas academias. Hoje tem os profissionais, né, que estão ali preparados para isso, mas a mulher, ela precisa ter o conhecimento do corpo. Então, quando elas vão para o consultório, quando a gente faz a avaliação, justamente para saber se elas estão usando a musculatura da maneira correta, né? Então, ali a gente tem vários acessórios na físio, que a gente tem uma sondinha, chama Pelvic Fit, que a gente faz a contração. Na contração, a sondinha abaixa e no relaxamento, a sondinha sobe. Então, elas conseguem ter o feedback daquela contração correta. E aí, eu oriento elas, vai fazer o agachamento, a hora que agachar, ativa o períneo também, né? Então, usar a ativação sempre abdominal e perineal juntos, associados. Então, assim, não precisa parar de fazer, né? É saber utilizar as musculaturas no momento correto durante a atividade física, né? Igual as gestantes perguntam muito, Dani, eu tenho que parar de fazer leg press? Eu tenho que parar? Não, se você já faz antes da gestação, não tem por que você parar a atividade física. O que não acho muito correto, descobriu a gestação quer ser atleta. Né? Então, assim, era sedentária, né? Preguiçosa, não queria fazer nada. Aí descobriu a gestação e quer fazer tudo. Aí também não é, porque o corpo não tá preparado para isso. Mas se você já tem essa rotina, já faz atividade física, já tem um preparo, continua, né? Hoje os estudos falam que a atividade física, ela não tem interferência, não tem impacto nenhum em relação a parto prematuro ou alguma complicação na gestação. A gente entende-se que até a atividade física, ela contribui para evitar qualquer complicação durante a gestação. Então, hoje, os obstetras, eles têm cada vez mais incentivado e cobra, né? Além do ganho de peso, que eles pegam muito no pé delas, em relação à realização da atividade física. Entendi. E no caso das gestantes, a fisioterapia pélvica, ela não vai ser só para quem quer um parto normal. Não. Ela vai ser para auxiliar durante toda a gestação. Eu falo que a fisioterapia pélvica é vida, né? Tem até uma colega, uma obstetra, que ela fala assim, Dani, eu costumo falar para as meninas que existe uma vida antes da Dani e uma após da Dani, né? Mas é por conta desse conhecimento corporal, desse entendimento, dessa consciência que a gente consegue adquirir, que muitas das vezes a gente tem essa questão do tabu, igual a gente já falou. E a questão da gestação, assim, a gente tem que pensar, a maioria, né, pensa que a fisioterapia pélvica é só para quem quer um parto normal, um parto vaginal. E não, a fisioterapia pélvica tá ali para te acompanhar durante esse processo todo, né? Eu falo que às vezes elas chegam, o ideal, né, eles me perguntam, Dani, quando eu devo começar? Descobriu que tá grávida, vai, né? Na verdade, o ideal seria começar antes, né? Tô querendo engravidar. Então, já faz toda a preparação ali do assoalho pélvico e tudo. Eu falo que o maior fator de risco para qualquer disfunção do assoalho pélvico chama-se gestação. Então, as mulheres que pensam que vão fazer cesárea, né, por opção, porque querem proteger o assoalho pélvico delas, elas estão muito enganadas, porque a gestação é o maior fator de risco, né? Por conta de quê? Por conta das alterações hormonais. Igual, a partir das 18 semanas de gestação, a gente tem uma carga, né, de liberação hormonal muito grande. A gente tem um hormônio que chama relaxina, que a partir das 18 semanas deixam as articulações, eu falo vulgarmente falando, frouxas. E é onde elas que ainda nem têm barriga, né, tamanho ainda, estão com muita dor na lombar, tem dor, né, generalizada, e elas chegam assim, nossa, Dani, se eu já tô assim, com 20 semanas, imagina a hora que eu chegar nas 37 semanas. Falei, por isso que é importante. Eu falo, quanto antes elas vão para físio, quanto antes a gente consegue, eu falo assim, organizar, né, essas estruturas para que chegue no final da gestação, elas têm qualidade de vida, consigam chegar ao final da gestação dormindo bem, fazendo atividade, conseguindo ir trabalhar, né? Então, a gente preconiza isso, descobriu a gestação, já vai para a físio. A gente segue muito conforme a individualidade, né? Eu falo que lá no consultório eu trabalho muito a particularidade de cada uma. Então, não é que fez um exercício para uma que a outra tem que fazer, né? Até esses dias eu escutei de uma que falou assim, nossa, Dani, como a físio está fazendo diferença na minha vida nessa gestação, porque na primeira eu não consegui fazer. E aí ela falou assim, eu achava que era só vir aqui, sentar na bola e rebolar. E não, né? Tem todo um estudo ali, né? Tem toda uma biomecânica que a gente trabalha. Não são todas as pacientes que devem fazer todos, né, os exercícios. Eu falo que é toda uma preparação também para chegar até o final da gestação e principalmente no pós-parto. Sim. Né? E hoje você tem uma relação boa com as obstetras de Alfenas para te indicarem essas pacientes? Muito, muito. Eu falo que tem algumas que conquistaram o meu coração, né?
E eu acho muito legal que elas, não vou citar nomes, que são tantos, né? A gente consegue ter um feedback legal. Então, assim, se eu tô com alguma dúvida, às vezes se eu tô insegura, né, em relação a alguma situação no consultório, e eu troco ideia, eu mando mensagem, eu pergunto, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito bacana. Até recentemente a gente teve uma paciente de alto risco. Ela tinha um colo curto, né? Que considera-se um risco de parto prematuro. E ela estava com muita dor, não tinha função intestinal, fazendo infecção de urina de repetição no início da gestação. Nossa Senhora. E aí o obstetra falou assim, olha, eu preciso que você faça fisioterapia pélvica. Aí ele falou assim, ó, só que você tá de repouso absoluto, vê com a Dani se ela te atende em casa, né? E aí eu fui atender ela. Então, assim, no começo até eu cheguei a ligar para ele e falei, olha, a gente sabe que não tem muito, né? Os estudos hoje comprovam que não tem essa questão de indicação da paciente ficar somente deitada, né? Não podia nem sentar. Aí ele ainda brincou comigo e falou, Dani, sinceramente, eu tô com medo, então vamos juntos, né? Então, assim, se a gente tem essa troca, né, bacana ali, então não tem por que eu ir contra a indicação dele, então vamos juntos, né? E isso para paciente é um benefício e tanto quando os profissionais, eles se unem, né? A equipe multidisciplinar, né? Com certeza. E todo esse preparo. Acontece, às vezes, não é meu intuito de acompanhar durante o parto, mas às vezes acontece da obstetra, às vezes me ligar, fala, Dani, o paciente tá em trabalho de parto, você não quer vir aqui? Se eu tô tranquila, eu vou lá. Eu falo que eu brinco, eu vou lá xeretar um pouquinho, né? E acaba dando um apoio emocional para elas mesmas. A gente sabe da importância. Hoje a gente já tem leis que é obrigatório, né, a presença do fisioterapeuta 24 horas na sala de parto. Em Belo Horizonte isso já é lei, né? Em São Paulo é muito comum, né? São Paulo ainda não é obrigatório, mas já tem. Elas fazem um cadastro. Obstetra. Isso. Elas fazem um acompanhamento, fazem um cadastro nos hospitais e aí o paciente contrata particular e leva no dia do trabalho de parto, né? Isso vai facilitar na hora do pós-parto? Muito. Pós-parto eu falo que é uma montanha-russa, né? Então, tem tanta coisa acontecendo, eu até brinco com as meninas, porque eu tenho 2 experiências, né? Eu tive 2 gestações, eu tive 2 partos normais. Então, eu conto um pouquinho né, da minha experiência. E eu falo assim, parto é fichinha, né? Parto, nós fomos feitas para parir, né? E o parto não é nada de dificuldade, né? Eu falo assim, o pós-parto ali, principalmente os primeiros 15 dias, a amamentação, né? A amamentação, eu falo, gente, não passa aperto, busquem ajuda. Hoje nós temos aí as consultoras da amamentação que ajudam muito, auxilia muito, né? Estão presentes cada vez mais, né? E as mulheres, assim, não estão passando aperto, mas então elas ligam, procuram ajuda. Isso tudo para melhorar a qualidade ali do pós-parto. Porque se a mulher teve parto normal, mesmo assim, o corpo ainda está recuperando, né? Então, ainda não é quer dizer que teve o parto normal que no outro dia está pronta para poder pular, fazer arte, né? Eu falo que está toda uma recuperação ali dos 40 dias que a gente pede o resguardo. E se for cesárea, querendo ou não, ela tá ali com a barriga cortada, né? Passou por um procedimento cirúrgico, então tem todo um cuidado do pós-parto. E fora as variações hormonais, né? Que tem uma alteração gigantesca. Então, tem dia que você olha para ela, do nada a mulher tá chorando. Né? Outra hora você olha pra ela, tá rindo. Outra hora tá super cansada por conta da privação de sono, né? Porque não dormiu a noite inteira, porque o bebê fica chorando a noite inteira para amamentar. Então, eu falo assim, se elas chegam durante a gestação, elas têm qualidade de vida, no pós-parto, elas, né, a recuperação delas é muito melhor. Elas passam pelo processo mais leve. Eu falo isso para elas. A função da físio ali, além de ser uma questão física, né, questão emocional ali, que a gente trabalha tudo junto, é a questão de preparar elas para o pós também. E acho que até eu falo que é o trabalho de formiguinha, mas a gente vai conquistando devagarinho, que elas estão retornando ao consultório, né, de fisioterapia no pós-parto, e isso eu acho muito bacana, né? Então, ali depois, dependendo, por exemplo, pacientes de cesárea, eu peço para voltar entre 15 e 20 dias. Às vezes, as obstetras, às vezes a paciente, igual esses dias, nós tivemos uma que uma semana, a menina fez o parto cesárea numa segunda, na quinta-feira a médica dela falou, pode voltar lá na Dani. Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vai cada vez mais conseguindo conquistar, conseguindo mostrar para as pessoas a importância, né, desse cuidado, principalmente no pós-parto. E é necessário esse período de quarentena no pós-parto? Sim, é super importante, né? Sim. O resguardo, eu falo para elas que isso é importantíssimo. E com o auxílio da fisioterapia
pélvica, eu consigo reduzir esse prazo de essa quarentena? Não. A gente preconiza que é assim, ó. O corpo, ele demora, né? A gente fala que o corpo, depois dessa alteração toda, durante os 9 meses, o corpo, ele demora de 6 meses a 1 ano para voltar ao que era antes, né? Então, é toda uma questão ali de respeito com aquele prazo, principalmente do retorno uterino. E para as mulheres que engravidam, até quebrando o resguardo. Os obstetras piram, né? Porque o ideal é que faça ali, que espere pelo menos 1 ano e meio entre uma gestação Jura? e outra. Tudo porque isso? o risco de complicações é muito grande. Sim. Então, assim, quando tem uma gestação muito próxima, até hoje tem a questão até do parto normal pós-cesárea, né? Se for um parto fisiológico sem intervenção nenhuma, ele pode acontecer nesse prazo. Eles não orientam, né? Se você for hoje numa consulta com o obstetra e falar pra ele assim, ó, eu tô com um bebê de 6 meses, eu quero engravidar, o que você acha? Ele fala, não, espera mais um pouco. Né? Por uma questão de recuperação da musculatura. Musculatura dos órgãos e o útero. O útero, quando a gente engravida, ele vai deixar de ser um órgão pélvico, ele vai passar a ser um órgão abdominal. Então, o útero, ele cresce, né? Então, ele vai parar lá no abdômen, né? E aí, a hora que o bebê nasce, ele já começa a contrair para voltar para a região dele. Então, pensa que durante o processo da gestação, né, teve estiramento de ligamentos, né, a questão de toda a alteração da articulação. Reposicionamento dos órgãos. Sim, né? E aí, igual as mulheres queixam muito, né, as gestantes, por exemplo, de azia, de refluxo, porque o estômago tá apertadinho, o útero tá apertando tudo ali. A função intestinal altera também, porque o intestino fica bem comprimido e diminui, né, a capacidade da bexiga de caber xixi ali dentro. Então, assim, não é uma coisa que bebê nasceu, voltou tudo de uma vez pro lugar. Não, é toda uma questão de tempo. Nossa, não sabia que demorava tanto tempo. Pelo menos a gente pede aí um resguardo de 40 dias, né, principalmente de relação sexual. E depois elas voltam a realizar atividade física, né? Para não ter prejuízo, não só no assoalho pélvico, né? No corpo todo, né? Era indicado, não sei se ainda é, a utilização daquelas cintas no pós-parto. As cintas, né, eu como fisioterapeuta e as obstetras também, hoje ultimamente a gente não orienta mais. A cinta, ela tem uma função de órtese, né? Então, o que é a órtese? A órtese, ela vai fazer a função do músculo, né? A função do membro ali. Então, se você usa a cinta no pós-parto, o músculo ele vai deixar de fazer a função dele. Né? Então, a chance dele voltar para o lugar ali, ela é menor, né? Do que se ele fizer você ativando a musculatura. Isso eu cobro muito delas também no pós-parto. Eu falo que não é nenhuma questão de estética, né? É uma questão de funcionalidade. A gente precisa entender que o corpo mudou ali durante 9 meses, né? E a gente não quer no dia seguinte ter barriga chapada, né? Não tem como. Não tem jeito. E outra, tem até a questão do ganho de peso, um pouco da flacidez, porque a pele estica muito, retenção né? de líquidos. Isso, a retenção, porque tem pacientes que ficam super edemaciadas. Então, a gente não orienta o uso da cinta, mesmo porque a cinta, quando a gente coloca a cinta, ela aperta ali e ela aumenta a pressão desse assoalho pélvico. Você já usou cinta? Já. A cinta não aperta e aqui embaixo acaba aumentando um pouco a região ali, você sente uma pressão aumentada. Se é uma musculatura que acabou de passar por um processo de alteração gestacional, para que você vai piorar agora na hora que ela está se recuperando, né? Então, a gente orienta que use pelo menos uma calcinha de leve compressão, que dê uma boa sustentação ali naquela região, porque a sensação que a gente tem no pós-parto é que tá tudo solto, tá tudo frouxo ali, tá tudo, né, tá balançando. E aí fica desconfortável mesmo. Então, eu peço para os meninos, usem uma calcinha de cintura alta, que dê um conforto para vocês, mas sem apertar, né? Agora, se eu falar para você que eu já indiquei o uso de cinta, já, recentemente no consultório, a gente pegou uma paciente que ela teve uma pequena complicaçãozinha com a cesárea e precisava a gente comprimir ali um pouquinho mais a região da cesárea para não ter a formação de seroma, que a gente fala, que é um líquido que fica no espaço entre a musculatura e a pele. Então, para o corpo entender que não tem que ter espaço ali para ele formar esse líquido, a gente tem que comprimir um pouquinho. E aí a gente até orienta pôr uma toalhinha entre a calcinha e o corte da cesárea. Só que se ela tem a cinta, então usa a cinta, né? Aí a cinta, nesse caso, é indicado, entendeu? Então, assim, é muito particular, vai muito de cada uma, né? Mas a maioria, eu falo, gente, não usam cinta. A cinta tira a função da musculatura, principalmente do abdômen transverso. Sim. Eu acho que o assunto da fisioterapia pélvica, ele tá vindo em ascensão. Que bom, né? Até por uma questão de educação em saúde para as mulheres. Mas tem muito conteúdo na internet jogado de qualquer forma.
Não são todos os conteúdos que você pode aproveitar, não são todos os exercícios que qualquer pessoa pode fazer. Foi muito bom você falar isso, Cris, porque até ontem eu estava discutindo isso com um casal que foi no consultório, justamente por isso. Hoje a gente tem que pensar também que as pessoas, elas querem ganhar dinheiro, né? Então, hoje eles querem vender. Hoje você entra no Instagram, tem curso para gestante, tem curso para tudo, né? E assim, fortalecimento. Tudo, né? Eu falo que assim, se você entrar na internet... Tem até videozinho de como contrair o assoalho pélvico, né? E assim, ensina você, aperta, solta. Tem fisioterapeuta que põe vídeo, né, no Instagram fazendo isso. E não é assim. Será que você realmente sabe fazer uma boa contração? Será que você tem essa consciência de uma contração correta? Como é que eu peço para você fazer uma contração, sendo que eu nem sei o que você está fazendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas orientações. Porque isso, lógico, em questão de 10 dias ali, você não tem prejuízo nenhum. Mas isso a longo prazo, em vez de trazer benefício, traz malefícios, né? E o treinamento não é igual para todos, né? A gente precisa entender isso. O que é eu falo para Maria, não é para a Joana, né? Então, a gente tem que entender essa particularidade ali. Né? Sim. E... Tem aquelas bolinhas de pompoarismo, acho que é assim que chama. Pode fazer o uso, você tem que passar para o fisioterapeuta antes. Tem umas que tem até peso, né? Outra questão também que é muito vendido, né? Tem até... Bolinha de pompoarismo tem peso? Tem. Sim, pra ir aumentando as cargas. Ela tá entendida do assunto, tá vendo? Caramba, tô precisando, porque eu nem... A minha irmã é fisioterapeuta pélvica. Tá. Mas é porque eu não sabia. Eu nem sabia da existência de bolinha de pompoarismo, muito menos que ela tinha peso. Mas isso é porque eu fui fazer uma aula de pilates aqui em Alfenas e uma das outras alunas pegou e comentou na aula que ela tinha comprado e que ela estava fazendo através de uma videoaula. Aí eu falei, gente, mas eu acho que não pode fazer tipo... Não é com qualquer indicação, não é toda pessoa, e você não pode aumentar o peso igual você aumenta numa cadeira extensora. Hoje eu já posso aumentar o peso. Acho que tem uma questão de consciência e de fortalecimento maior do que só aumentar o peso e achar que você tá ficando com a pepeca forte. É isso mesmo, bem isso. Eu falo assim, no consultório eu uso, né? Eu tenho isso. Quando as pacientes estão próximas de receber a alta, a gente na fisioterapia não chama de pompoarismo, a gente chama de neopompoarismo, né? Que é um treinamento específico da musculatura do assoalho pélvico para desempenho sexual. Então, assim, elas vão sair do consultório com essa consciência, né? Porque o pompoarismo é só para desempenho. Né, para melhorar a função sexual. O neopompoarismo é para melhorar a sua qualidade de vida, para ganho mesmo ali, da massa muscular mesmo ali, da região ali do assoalho pélvico, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, não quer dizer que se você está usando 20 gramas, que para mim o ideal também é 20 gramas, né? Então, tem todo um processo ali, um trabalho de formiguinha mesmo, da gente começar. Então, as meninas lá no consultório, geralmente eu uso de 20 gramas, 40 gramas, conforme elas vão conseguindo... ter mais conhecimento corporal, eu peço para elas comprarem o delas e passo um protocolo, tem todo um protocolo individualizado, né, de que maneira que ela deve usar, como usar, qual a frequência, tem algumas que eu peço para usar durante 20 minutos, por exemplo, no período da manhã, uma vez na semana, então vai depender muito do que eu encontro nessa musculatura, né, então se a paciente é uma paciente que eu vejo que ela é comprometida, que ela já tem uma consciência corporal, e aí eu falo para elas, a partir de agora, é só pra gente fazer treinamento, igual musculação, né? Então, assim, você melhorou ali a função. Agora, você quer ficar, né, mais fortinho, vamos dizer assim, vulgarmente, no pompoarismo ali, na questão do ganho, do uso do peso ali, dos cones vaginais, das bolinhas, pode ser usado sim, a gente usa na físio, mas na questão do neopompoarismo, mas uma questão de melhora de consciência corporal, de ganho ali de força mesmo. Sim, se a gente for pensar de um modo geral, saber utilizar a musculatura é muito mais importante do que a quantidade de peso. Sim. Ter uma consciência. Isso, eu falo muito isso. Parece que você foi no consultório, hein, Cris? Eu falo isso muito pra elas. Eu falo assim, o que a gente tem que pensar? Eu não preciso de uma musculatura forte. Eu preciso de uma musculatura funcional, né? O que a gente vê hoje muito no consultório, até esse tempo atrás, teve uma obstetra que ela mandou mensagem pra mim, ela falou, Dani, o que nós vamos fazer com esse monte de mulher que nunca teve nenhuma gestação e tá perdendo xixi horrores, né? E tem... Eu falei, cada vez mais a gente tem que conscientizar elas, né? De saber usar a musculatura correta. Porque hoje, nessa vida corrida de todo mundo, né? Nessa loucura, tem gente que não consegue nem fazer atividade física, né? E quando faz da maneira incorreta, né? Faz de qualquer jeito. Então, a gente tem que tentar cada vez mais orientar essas mulheres para que façam o uso correto da musculatura.
e que não é igual para todas, né? E no consultório eu falo muito isso, gente, a gente não precisa de uma musculatura forte, a gente precisa de uma musculatura com função. O que é ter função? É não perder xixi, né? É não perder as fezes, nem os flatos, não ter dor na relação, né? Não ter dor, por exemplo, igual a questão da endometriose, aliviar a questão das cólicas ali, do desconforto. Então, assim, é melhorar a qualidade de vida. Não tem coisa mais chata do que você chegar no final do dia, você tá com aquele abdômen distendido, você tá sentindo cólica, né? Ou às vezes você tosse, espirra, perde xixi e achar que isso é normal, né? A fisioterapia pélvica, ela também serve para essa questão de distensão de abdômen? Também. Nossa, A diástase, o que é diástase? Diástase é o afastamento do abdômen transverso durante a gestação e que ela pode gerar uma instabilidade durante a gestação e no pós-parto também. E se esse abdômen ele está muito distendido porque não tem função, o intestino ele tem mais facilidade para distender dentro da região dele ali. Então, a chance de ficar com aquele abdômen mais abaulado, distendido, por conta da questão de função muscular, pode acontecer. Tanto é que às vezes elas chegam no consultório com a barriga mais... parecendo que tá grávida ainda, de poucos meses, mas parece. E aí a gente vai trabalhando a função da diástase, né, da musculatura, e esse abdômen ele vai diminuindo essa distensão. Até a questão também, outra coisa que impacta muito na distensão do intestino, na distensão abdominal, é segurar muito xixi. A mulher que segura muito xixi, a bexiga vai distendendo. Ela vai distendendo, ela comprime um pouco o intestino. Então, a chance do intestino gerar gases ali e distender mais um pouquinho a questão abdominal aumenta também. Nossa. São vários fatores, é uma coisinha É porque ligada eu à odeio outra. fazer xixi. Eu vou o mínimo possível na vida no banheiro. Não pode. É. Ó, a frequência hoje que a gente fala, que é o ideal, é de 6 a 8 vezes no dia. Nossa, eu vou até mais que eu bebo muita água. Mesmo bebendo... Eu vou pra festa e não vou no banheiro. Você tá doido? Você é Eu só louco. vou no banheiro se eu beber cerveja. Por quê? Porque a cerveja... Porque no destilado eu consigo, tipo, sobreviver assim, A indo cerveja 2 vezes primeiro- no rolê grande. A cerveja tem a questão do álcool também. O álcool, ele irrita um pouco a bexiga. Então, ele acaba... e você só vai ao banheiro a hora que a bexiga tá no talo, né? Uhum. Aí, você já irritou a bexiga. Porque a bexiga tá super distendida. Pensa mas que aí eu você vai odeio. em festa, vai tomando cerveja, você toma aí mais de 1 litro de cerveja Eu acho tão ali, até você ir pro desnecessário no banheiro. banheiro. Menino, e o banheiro é vida. Ué, eu não sei por que você não gosta de ir no banheiro. Porque eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra poder ir Que lá. isso? É uma sessão de terapia, véi. Meu dia corrido. Ah, que se foda. Você tá doido. A longo prazo é uma forte candidata, viu? Que é isso? Eu paro tudo pra ir Aí no é isso que eu banheiro. falo, assim, hábitos ruins na juventude, né, assim, quando a gente tá mais jovem, levam a prejuízos lá na frente, né? Tô Então, assim, ferrada. não é pra chegar lá nos 70 e achar que é normal perder xixi. Eu atendia, teve uma época que eu fiz parte da medicina preventiva, que é um FENAS da Unimed, e eu atendi uma senhorinha de 92 anos e ela não usava fralda. E com Alzheimer, hein? Ela Meu conseguia Deus. lembrar, a filha falava assim, eu preciso ir no banheiro. E não tinha perda de urina. Ela tinha um assoalho pélvico bacana. ali. Forte. Não forte, funcional. Ah, Né? verdade. Caramba. Pensar Cris, nisso, função. Você não vai... Você Pode não fazer vai, fisioterapia 90 não chega, pélvica. não. você não vai segurar isso por muito tempo, não. Lógico que chega. Eu quero viver até os 100 e tantos. Uai, eu também. Se eu puxar pro meu avô, tô feito. Que meu avô viveu até os 98. Uai, então tá super bom. bem, velho. então... Dá pra chegar até uns 120. Dá. Acho que dá. A gente tem que tentar sempre buscar melhorar, né, em condição de saúde. Pra você que tá Sim. buscando uma alimentação saudável, o Hortifruti da Avó tá aí com opções saudáveis pra você tá se alimentando melhor, né, com frutas, Sim. saladas. Não é enfim, só pra quem tá de tudo. dieta, né? Isso pra você que tá buscando realmente uma alimentação melhor, pô, dá uma corridinha lá no Hortifruti da Avó que já vem tudo picadinho pra você não ter mesmo desculpa, cara. Sim. Se você não quer comer coisa saudável, não tem o que eu faço fazer, porque tá picado na tua frente, irmão. Só ir lá e comer. E opções pra mesa de final de ano, né, gente? Isso. Tem até flor comestível, de cores diferentes, pra você montar a mesa do jeito que você quiser. Então, o Hortifruti da Avó é um grande aliado nessas festas de finais de ano. Sim, sim. E Dani, deixa eu te perguntar. Quais outras disfunções sexuais que você atende lá no seu consultório? Então, as disfunções sexuais, ela entra principalmente essas que eu falei. O vaginismo, né? Que é a dificuldade de penetração. A questão da dispareunia, que é a dor na relação. Tem a questão da organosmia, que é a questão da falta do orgasmo, de não conseguir chegar ao orgasmo. A gente também tem na físio. Deixa eu lembrar mais.
Essa orgasmia aí, como é que... Difícil falar É, essa é complicado. Eles podiam só falar assim, não cheguei lá. Eu tenho dificuldade. É, não cheguei lá. Mas essa orgasmia, como é que a fisioterapia trabalha isso? Principalmente a questão do aparelho sexual feminino. É legal você fazer essa pergunta, porque as pessoas acham que vai chegar lá no consultório de fisioterapia e a gente vai ensinar a ter prazer ali. Não é bem assim, né? Na prática não funciona assim. Na verdade, a gente vai, né, mostrar para a paciente, porque geralmente essas pacientes que têm essa dificuldade de chegar ao orgasmo são pacientes muito tensas, com musculatura com tônus aumentado. Então, elas precisam entender que elas precisam relaxar. E às vezes elas chegam no consultório, o que eu faço? Coloco elas na bola para mobilização pélvica, né? Pra gente conseguir mais movimento ali no quadril. Então, não necessariamente a gente já chega direto lá no órgão, né? Outra questão que eu converso muito com elas é o autoconhecimento. Igual até vou falar para vocês aqui que eu falo que é a vantagem que a gente tem em relação aos homens, né? Que o nosso órgão do prazer, ele não envelhece. Então, o nosso clitóris, conseguir chegar lá nos 90 anos de idade, a gente continua tendo prazer, né? Diferente dos homens, que o órgão do prazer deles fica ali na região do saco escrotal ali, da região do final do pênis, e envelhece porque é músculo, né? Agora as mulheres não. Então as mulheres conseguem aí, se estimular direitinho, elas conseguem ter prazer. O que acontece muito é que as pessoas acham que, a maioria, né, que o que dá prazer é a penetração, né? E não. Né? A maioria das mulheres hoje tem estudos que comprovam que elas não têm prazer com a penetração. A penetração é mais prazerosa para o homem do que para a mulher, né? Por isso que às vezes no consultório a gente fala assim, as mulheres elas precisam ter o autoconhecimento até para poder falar com o parceiro o que elas gostam, o que elas preferem, para conseguir chegar, né, ali porque eu falo assim, o clitóris, ele é um órgão pequenininho ali na frente, mas atrás ele tem uma ramificação muito grande, né? Ele tem muitas terminações nervosas. E para você conseguir ter o prazer, ele precisa estar vasodilatado. Para ele estar vasodilatado, ele precisa ser bem estimulado, né? Sim. Então, isso é super importante. E aí, a gente tem essa dificuldade das pacientes procurarem um tratamento para isso. Né? Recentemente, eu atendi uma senhora no consultório. Ela foi por conta de perda de urina. E acaba que a gente discute, né? Eu vou investigando. E ela falou para mim, ela tá casada há 65 anos e ela não sabe o que é prazer. Meu Deus. E o prazer é qualidade de vida. Entendeu? Então, ela fala assim, Dani... E agora ela chegou numa fase... que o marido tá com 60 e poucos anos também, e essas alterações hormonais, o homem quer toda hora, né? Ela falou assim, tem hora que eu faço pra ficar livre. Olha que situação, né? 65 anos de casamento ali, né? Todo pra poder aproveitar agora, viver bem os dois, né? Porque estão aposentados, estão tranquilos e tudo mais. E ela acaba fazendo por obrigação, né? Pra satisfazer ele. Nossa, que falta de autoconhecimento. E ela ainda conversou, ela falou assim comigo, falou, Dani, eu tô me abrindo pra você, porque eu nunca falei isso com ninguém. E elas têm isso, né? Essa questão de não falar, o negócio tá ruim, mas continua, entendeu? E hoje não, hoje a gente fala que assim, a mulher, ela tem, hoje, né? As coisas mudaram muito e a gente procura cada vez mais a gente procurar buscar o nosso prazer, né? E aí eu falo o seguinte, a questão do libido, que é a questão do prazer, ele não tá ligado só à relação sexual, né? Tá ligado ao bem-estar, né? A felicidade, o teu dia a dia. Nossa, eu tô realizada profissionalmente, tô realizada como mulher, esposa, né? Tô realizada como pessoa. Tudo isso traz vontade de viver, né? E a parte sexual, ela também tá ligada a isso. Até porque o excesso de estresse vai diminuir o libido e daí pra frente é só ladeira abaixo. Muito. Eu falo, quando a gente tá estressada, a gente tem uma liberação do hormônio do cortisol muito grande, né? E esse hormônio, ele inibe outros, né? Que são os de benefício. Então, assim, cada vez mais a gente tem tentado, né? Eu falo que às vezes o Instagram, ele é uma ferramenta bacana quando tem boas orientações, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Com quem seguir e o que acreditar. Isso, eu tento falar um pouquinho, né? Mas a gente não consegue passar tudo, né? Por rede social. Então, eu falo assim, no consultório, é um trabalho todo de empatia mesmo, de entender, de ir buscando. E às vezes eu faço algumas perguntas que elas falam assim, nossa, ninguém me perguntou isso. Eu falei, não, eu sou curiosa mesmo. Eu investigo. Nós já somos íntimos aí aqui. Elas brincam, falam, nossa, Dani, fazendo terapia. Mas não é, porque se elas não conseguirem passar o que elas têm de dificuldade, têm esse desconforto, eu não vou conseguir ajudá-los, né? Se essa não fala pra mim que há 65 anos ela nunca teve prazer, eu ia tratar só a incontinência, né? Que é a questão da perda do xixi, que foi por isso que ela foi. E ela ia continuar
né, com uma disfunção que a fisioterapia pode ajudar e muito. Sim, né? sim. Melhorar a qualidade de E vida. na questão da menopausa, como é que é tratada essa questão? A menopausa é uma outra questão também que a gente trata na físio. Ontem até eu estava no clube, a gente discutiu, né, gente, eu falo muito, hein? Fica à vontade. Trocando ideia com uma colega que estava lá no clube e ela falou assim, nossa, Dani, eu preciso ir na ginecologista porque eu preciso trocar o DIU e eu tô achando que eu já tô na menopausa e tal, eu não sei se posso fazer reposição hormonal ou não sei o quê. Eu falei, olha, hoje é muito válido, né? Eu falo que quando bem orientado é válido. Aí na hora eu até falei com ela, falei, não, por que você não procura endócrino, né? Ver direitinho a questão da reposição e tudo. E aí eu falei, você tá tendo ressecamento vaginal? Ela falou assim, muito. E eu falei assim, e aí? Ela falou, não, até me falaram pra usar um lubrificante e tal, não sei o quê. Eu falei assim, usa o olhinho de coco. O óleo de coco, ele é um ótimo recurso, barato, de fácil, né, acesso. Sim. E não tem contraindicação, né? E ajuda muito, tanto durante... Mas ele com a camisinha, ele pode estourar, né? É isso que eu ia falar, Só não pode usar com preservativo, porque aí perde a eficácia da camisinha, a proteção. Mas, por exemplo, as mulheres que têm parceiro fixo, que não usam, né, o preservativo, elas podem se beneficiar do óleozinho de coco. E aí, o óleo de coco, ele hidrata ali a região, né? Então, ele melhora aquela sensação. Igual ela falou pra mim assim, nossa, Dani, tem hora que eu vou fazer xixi, a hora que eu passo o papel, parece que tá cortando ali, né? E acaba que no dia a dia você não consegue lavar toda vez, né? A região ali. Então, acaba que você usa muito o papel. E aí, o papel, olha que desconfortável, né? Você ir no banheiro, fazer xixi e sentir que tá cortando. O óleo de coco, eu posso utilizar ele como um hidratante pra região uso diário ou não? Pode. Tem algumas pacientes que eu indico. Depende de como tá ali a região da mucosa. Mas geralmente eu peço para elas usarem depois do banho, antes de dormir. Não é para lambrecar, né? Eu falo que não precisa de excesso, senão vai ficar bisuntada, né? Mas uma pequena quantidade e a gente usa ali nos lábios externos, lábios internos, um pouquinho dentro do canal vaginal e por último na região anal. A região anal também faz parte, né? E a gente acaba esquecendo. E às vezes as mulheres sentem muito ressecamento ali na região anal, sente um desconforto. Sim. Tem mulheres que na hora que elas vão evacuar fazem fissura, porque a região está muito ressecada ali e acaba rasgando um pouquinho, né, a mucosa. Porque são regiões muito sensíveis, né? Igual a gente até orienta, por exemplo, as pessoas que, né, têm o prazer e gostam de ter a relação, o sexo anal, que usem lubrificante, aí o óleo de coco não dá certo, porque se tiver relação anal, tem que usar preservativo, então tem que usar só lubrificante, tá? Isso vale também como uma dica aí, né, uma orientação. Então, e deve-se usar lubrificante, porque é uma região muito enervada, do mesmo jeito que a gente pode estimular para o prazer, a gente também pode estimular receptores de dor e levar a lesões que futuramente pode levar à perda do esfíncter anal. E aí, lá na frente, pode ser que fique incontinente. Né? Pode perder cocô e como é que chama? Flatos. Certo. Então, assim, vale como orientação aí. Tem gente que gosta, né? Não tem como a gente evitar, mas que tenha que ter esses cuidados básicos aí. Né? Usar preservativo e lubrificante. Por que o uso do preservativo é obrigatório? É obrigatório. É preventivo. Preventivo de doenças. Isso. Não e só de doenças e de infecções também, porque é uma região ali meio contaminada, né? Sai fezes ali, então tem a questão da contaminação das bactérias intestinais ali. Então, o ideal é que se use o preservativo. E até para uma contaminação cruzada, né? Muito, até porque, igual eu falei, tá muito próximo, né? Então, assim, principalmente as mulheres, né? Porque a uretra tá muito próxima à região anal. É muito comum também, igual a gente falou da menopausa, as mulheres fazerem infecção de urina de repetição. E, geralmente, quando faz os exames, os médicos pedem, a hora que vai colher a cultura, vem a bactéria intestinal. Porque aquela musculatura ali de baixo, ela está um pouco atrofiada. Se ela está atrofiada, ela aproxima um pouco mais. Então, a chance de contaminar, às vezes não é nem ser questão de higiene. Às vezes a paciente faz a lavagem ali direitinho, bonitinho, mas ela está fazendo infecção de repetição. E, às vezes, é essa atrofia. A musculatura ali, ela perdeu a função ali, atrofiou e ficou mais próxima à uretra da região do ânus. E aí a contaminação ela é muito mais fácil. Ô, Dani, e o sexo anal pode gerar hemorroida? Então, hemorroida todo mundo tem, viu, gente? O que acontece é quando a hemorroida ela inflama, né? E aí ela exterioriza, ela fica muito edemaciada e ela sai. Isso é uma questão muito comum em gestante.
Eu falo que é comum, porém não é normal, né? Pode acontecer. Às vezes as mulheres acham que é por conta de por exemplo, do intestino tá muito preso. Não só, às vezes o intestino tá funcionando super bem, né? Tá super funcional, mas a hemorroida saiu ali, ela inflamou. Por conta até do peso do bebê mesmo. E por conta de hormônio. O hormônio favorece muito a questão da hemorroida. As gestantes, elas ficam muito vasodilatadas, né? Durante a gestação. E isso favorece a inflamação da hemorroida. E na questão do ato, né? Do ato sexual, pode sim predispor a inflamação da hemorroida pelo atrito ali mesmo da região. Porque quando tem o atrito ali da penetração, você gera um processo inflamatório ali e gera um edema, né? Então fica favorável, pode favorecer. Na questão da higiene, é favorável um sabonete íntimo que tem um controle de pH ou um sabonete neutro? Isso é polêmico também. Essa é. Falando, né? Você pegou dicas com a tua irmã, né? É porque ela indica. Ó, recentemente saiu um estudo até da Unicamp, em Campinas. Eles fizeram, né, uma pesquisa do sabonete íntimo. O sabonete íntimo, ele seria indicado se fosse só por conta do pH, porque ele é próximo do nosso pH vaginal. Tem entre 4,5 e 5 ali. O problema do sabonete íntimo é que ele é rico em outras substâncias, os metilparabeno, propilparabeno, e isso pode irritar um pouco a mucosa vaginal. Né? Então, tem mulheres que é muito comum a gente perguntar: você usa o que para fazer a higiene da região íntima? Ah, Dani, eu uso o sabonete íntimo. Tem algum desconforto? Tem coceira? Tem ardência? Não tenho nada. Adaptou bem, continuo usando, não vejo problema. Ah, mas eu tô tendo muita ardência, às vezes começa a fazer candidíase de repetição, e às vezes é por conta dos propilparabeno, lá dos parabenos da vida. Aí a gente orienta que use o sabonete com pH neutro, né? Os de bebê lá, geralmente eu falo para os meninos usarem o Johnson ou o Granado, neutro. Ele tem um pH próximo do nosso vaginal, porém eles são livres de parabenos. Então o risco, né, de causar algum desconforto aí, ardência, coceira, é bem menor. Mas pensando pelo lado do pH, o sabonete íntimo seria indicado. Ele só poderia vir sem os parabenos, né? Entendi. Infelizmente não vem. E os desodorantes íntimos? O que é isso? Sabe o que acontece? O que acontece? As mulheres, elas Aquelas acham... revistinhas, tem de tudo. Tem de tudo. E as mulheres acham que a vagina ela tem que cheirar flores. Né? E o nosso canal vaginal, ele tem um cheiro... De canal vaginal. Característico. Assim como o pênis tem cheiro de pênis, o canal vaginal tem cheiro de canal vaginal. Então, assim, não tem por que usar, gente, desodorante, né? Não tem... Essa pra mim tem lógica, né? Estupidamente Mas nova. hoje o mercado é igual a Cris falou, hoje as revistinhas tem de tudo, né? Igual se você for no sex shop, você tem N acessórios pra você usar, N, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? Que às vezes a gente acha que está usando um produto para benefício e, na verdade, a gente está levando a um malefício, né? Hoje ainda não tem nenhum estudo, nada que comprove os malefícios de um desodorante íntimo. Mas a gente fala que quanto menos produto a gente conseguir evitar, né? De colocar ali na região íntima, melhor, né? Então, tanto é que o sabonete, por exemplo, na hora da higiene, a gente não deve usar em todos os banhos. Né? A gente deve usar pelo menos em um banho, né? A gente usa, o resto é água. O canal vaginal ali, lá dentro, ele é autolimpante, né? Então a gente não precisa ficar jogando água lá dentro para limpar. Então ele mesmo limpa sozinho. Se a gente faz isso, a gente altera a flora bacteriana e fica propício a doenças, né? A essas alterações. Mas hoje tem de tudo, né? E nessa questão da saúde sexual, assim, o estímulo com, sei lá, vibradores, bolinhas íntimas, essas questões, ele é estimulado? Como é que a mulher deve fazer isso? Eu falo assim, hoje tá liberado, né? Hoje você faz o que você quiser. Mas lá no consultório, na físio, eu tenho um aparelhinho lá que chama Peridel. O Peridel, ele foi um massageador desenvolvido por uma fisioterapeuta pélvica, especialista em disfunções sexuais, justamente para a gente trabalhar essa questão do relaxamento muscular. Dentro do consultório da físio, eu não vou usar o Peridel ali para a mulher ter prazer, né? Mas a gente vai conseguir usar no canal vaginal para ela conseguir ter um relaxamento. Então, às vezes, eu até brinco com elas. Eu falei, pode chegar lá hoje e falar pro parceiro que você usou vibrador na físio. Né? Mas é uma maneira de a gente descontrair ali. Não vai usar na área de estímulo, né? As pessoas acham que é só colocar no canal vaginal tá estimulando alguma coisa. E não, né? Até eu falo para elas, por exemplo, as que têm disfunção sexual,
com os parceiros, pedem para ir devagar, né? Estimula primeiro as áreas que você tem prazer, as áreas exógenas e tudo mais, para que na hora da penetração, essa musculatura, ela consegue ceder ali ao movimento, né? Porque se ela não está estimulada, não tem ali a sensação do relaxamento, gente, não entra, né? Então, a chance de machucar, ela é maior. Sim. Então, o vibrador em si, antigamente, né? Ele foi... Vocês sabem a história do vibrador? Não. Não? Era da histeria da mulher? Isso. Porque as mulheres, antigamente, quando elas iam no consultório ginecológico, os ginecologistas, antigamente, usavam o vibrador para a mulher parar de gritar. Entendeu? Porque às vezes sentiam dor, às vezes os homens, né, os maridos levavam e falavam, nossa, essa mulher não aguenta mais, ela grita muito, né, e tal. Então usava nesse intuito de relaxamento, mas por conta de histeria mesmo. E hoje não, hoje a gente usa como recurso na físio, eu oriento, eu peço para comprar. O peridel, ele é até um pouco anatômico para nós fisioterapeutas, porque a gente consegue usar ele de uma maneira mais confortável para nós, né, ali, na hora de segurar, na hora de fazer. E olha que eu uso o peridel para tudo. Eu uso peridel na gestante, na dor lombar. Eu falo que tem pessoas que usam para disfunção da TM também. Então, assim, é uma questão que a gente não precisa ter preconceito, né? Não precisa ter esse tabu. É um massageador, né? Mas ele pode ser usado como um vibrador. Então, assim, quando tem a indicação, eu peço para usar, sim. Eu oriento, eu peço que compre, né? Que elas tenham autoconhecimento ali, consigam usar, oriento como deve usar e tudo mais. Isso a gente acaba orientando no consultório, né? Sim. Eu acho que essa educação em saúde é muito importante para a mulher entender que não é só um objeto sexual e que ela também tem que sentir prazer, que ela não é só uma boneca inflável que tá ali para receber. Isso. Né? Eu falo que assim, eu escutei de uma paciente uma vez que ela falou assim, Dani, eu nem sei para que isso aqui serve, porque para mim isso aqui é só para entrar e pra sair xixi, né, ali do canal vaginal em si. E não é isso, né? É uma região que, gente, é saúde. Riquíssima. Muito, né? Tem que saber usar. Lógico, a gente não tô falando pra todo mundo sair, né? Mas a gente precisa ter esse autoconhecimento. Sim. Principalmente as mulheres. A gente precisa quebrar esse tabu, né? Eu falo que a gente já começa desde pequenininho já errando, né? Com os filhos, enfim. É igual menina, senta, cruza as pernas, não sei o que, olha que jeito você tá sentada. Então, a gente já vai gerando esse aumento de tensão ali da região desde pequena. Sim. Né? E se você se conhece, você sabe o que te dá prazer, você consegue explicar pra pessoa, porque ninguém vem... Nem você se conhecia, como é que outra pessoa vai conhecer e vai conseguir te dar prazer? Esses dias teve uma reportagem no Fantástico, questão do prazer lá com a Renata Ceribelli, eu acho que ela falou. E aí teve um podcast mesmo com com duas artistas lá, eu não sei como, eu esqueci o nome da mulher lá, uma senhora. E ela falou assim, gente, a gente precisa entender que o sexo, ele não é um monólogo. Ele é um diálogo. Né? E durante a relação a gente precisa conversar. O parceiro precisa saber o que a gente gosta, né? Ele precisa entender o que é bom pra mim. Não é só eu satisfazer ele, né? E isso fica muito mais gostoso numa relação, né? Então a gente precisa cada vez mais passar isso pras mulheres. E entender que assim, a gente não tem que fazer só pra agradar o outro. Né? Então cada vez mais procurar qualidade de vida, até mesmo na relação sexual. E hoje é muito difícil. Igual eu tô com uma paciente também que ela é de pós-parto. Ela tá com 45 dias de pós-parto. E aí ela voltou e eu perguntei pra ela, eu falei assim, você já teve relação? Ela falou, Dani, não tá dando tempo. Né? E pensar que assim, a questão da relação em si, né, a penetração e tudo mais ali, faz parte, é gostoso, tá legal, mas o respeito, o companheirismo, né, o apoio ali, o homem conseguir entender esse processo da mulher, principalmente no pós-parto, mas tudo isso a gente só consegue a partir do diálogo. Se a gente não consegue dialogar, não tem como, né? Então, eu acho que isso vale a pena. Cada vez mais a gente conseguir... Por isso que eu falo que eu sinto lisonjeada de conseguir falar um pouquinho, né, da área da fisioterapia pélvica, com todos esses assuntos que são extensos, né? A gente viaja nos assuntos, justamente para isso, para cada vez mais trazer mais qualidade de vida. Sim. E esse autoconhecimento a gente consegue entender que não precisa de um homem, que não precisa de um parceiro pra você se satisfazer também, né? E às vezes, não, na verdade, não precisa nem de um vibrador, no caso. Não. Você tem que... Dá pra fazer muita coisa. Você pegou de saia justa. Mas se você tiver a oportunidade, gente, compre um vibrador. Eu falo que é assim, o ideal, igual eu falo pras mulheres, né? Lá no consultório, a hora que a gente faz a avaliação física, eu peço pra elas assim, eu falei, agora eu vou te dar tarefa de casa. Aí você vai chegar na sua casa e você vai fazer sua autoavaliação. Né? Ah, mas eu vou ter que
pôr o dedo ali dentro do canal vaginal, vai, pra você sentir o que é canal vaginal, gente, pra você sentir o que é a musculatura, né? Você sentir ali, entender. E ainda tem esse tabu, essa questão de tocar, de sentir a região. Tem mulheres, gente, que não gosta nem de fazer, de conseguir fazer a higiene, entendeu? Não quer passar a mão ali, porque, assim, não existe, não tem lógica isso, né? Então, existe. Tudo isso por questão cultural, tipo assim? Cultural, muito cultural. Principalmente as mulheres mais velhas, né? Mais velhas não, né? Mais maduras. Mas tem essa questão cultural, ela é muito, muito impactante ainda, aqui, principalmente aqui, né? Principalmente no interior. Na região do interior é pior um pouquinho. E a nossa cidade é uma cidade interior, né? Igual eu pego pacientes... essa paciente já deve estar comigo há 1 ano e pouquinho. Essa é uma paciente que veio por conta de bexiga neurogênica. Ela teve infecção de urina durante mais de 1 ano, vários episódios, e levou à perda da função da bexiga dela. Então, ela não consegue fazer xixi sozinha mais. Hoje, ela tem que usar sondinha para poder fazer o xixi. E quando ela veio na físio, eu perguntei, né? Falei, você sente dor na relação? Tudo. Ela falou, Dani, sinto muita dor. E aí, na hora que eu fui avaliar o assoalho pélvico dela, gente, era um negócio apagado ali. Porque o canal vaginal, ele tem que estar rosadinho, ele tem que estar coradinho. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Se a mulher, ela não tem o autoconhecimento, ela não conhece a sua região íntima, como é que vai fazer, né? Na gestação, por exemplo, ela fica muito escurecida, né? Fica até com aspecto de roxeado, fica muito edemaciado, né? Para isso a mulher tem que entender, porque senão ela acha que tá tudo estranho, tá tudo, né? Ou acha que é muito comum também. E aí, quando ela foi, que a gente fez a avaliação, eu sempre mostro no espelhinho para ela. Eu falei, olha, tá vendo aqui como que tá? Tá vendo que essa região, ela tá mais... Tá clarinha, ela tá apagadinha, ela não tá tão rosadinha, tão saudável. Aí elas, nossa, Dani, não sabia, né? Então, assim, esse autoconhecimento, ele é muito importante, né? E eu falo assim, a questão do se tocar, do entender ali, de respeitar o seu corpo. Não é pra sair futucando tudo, igual eu falei, mas precisa ter esse conhecimento, né? Isso os homens fazem com mais facilidade. Até porque são estimulados desde criança. Isso. Questão cultural, né? Porque o homem, quando ele se conhece, ele é o machão, né? Ele é o cara. A mulher já... um tabu ali, né? Se você comenta com alguém, nossa, eu fui lá, fiz o estímulo e tal, e eu senti o prazer, mas você fez que jeito, né? É muito cultural isso ainda. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando, a gente vai... Sim. Ô, Dani, pode ter uma variação ao longo do mês, do período menstrual? Popularmente fala que o útero abaixa quando você vai menstruar? Sim. Hoje mesmo, na avaliação no consultório, eu tô com uma paciente também de bexiga neurogênica. Ela recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. É uma jovem, tem 20 e poucos anos. E ela tá ainda, assim, ela é profissional de saúde também, então ela tá toda ainda tentando receber, né, o diagnóstico, tentar assimilar tudo isso. E ela tá muito preocupada com a questão miccional dela e tal, por questão de futuramente talvez seja necessário o uso da sonda para fazer o esvaziamento, por conta de infecção de urina de repetição e tal. E aí eu fui avaliar o períneo dela hoje. E a hora que eu avaliei, eu falei assim, você usa DIU, né? Ela falou, sim, tô com DIU. Porque na hora que a gente faz a avaliação ali com as digitais, a gente sente o colo ali, a gente sente... Só que tava tão baixinho, porque o fisioterapeuta, ele não vai, né, tentar achar o colo do útero lá em cima. Mas aí eu falei pra ela, você usa o DIU, mas você tá menstruando? Ela falou assim, Dani, o meu DIU é de cobre. Então ela menstrua, né? E aí eu falei, tá perto de você ficar menstruada? Ela falou assim, provavelmente na próxima semana. Eu falei, então, o teu útero tá bem baixo, né? Então até que na hora que a gente põe a digital ali, eu já senti o colo dela bem, bem baixinho. E a questão desse útero, ele descer um pouco durante o período menstrual, é onde às vezes favorece um pouco as cólicas, às vezes dificulta um pouco o esvaziamento completo, porque ele comprime ali um pouquinho a região da bexiga. Pode gerar dor na relação sexual. Pode gerar dor na relação, porque na hora da penetração fica batendo ali, né? Então pode ser. E eu posso usar essa fisioterapia pélvica também para auxiliar nessa redução de cólicas, sim. dentro do período menstrual? Principalmente é onde entra a questão da endometriose, né? A endometriose, as pacientes que têm endometriose, que é uma aderência ali, né, do endométrio, da região uterina, ele pode aderir ao intestino, ele pode aderir à bexiga, e isso fica comprometido a questão de mobilidade ali, questão de funcionalidade desses órgãos. E pode gerar cólica, pode gerar dor
crônica, né? E a físio atua muito isso. A gente tem um recurso que eu falo que eu sou apaixonada no consultório, que é o ultrassom. Ele é anti-inflamatório, né? Então, ele ajuda a gente conseguir controlar esse processo inflamatório instalado ali do paciente crônico. Então, ajuda muito. A físio, eu falo assim, gente, se vocês me perguntarem, eu sou apaixonada. Né? Eu sou suspeita para falar da fisioterapia pélvica, principalmente fisioterapia pélvica. Mas é interessante saber disso, principalmente dessa questão da cólica, porque geralmente... Todo mundo acha que é normal. Não, né? e outra, é o fim do mundo, né? Principalmente a cólica no período menstrual, é o fim do Você mundo. sabe que essa semana eu estava escutando uma blogueira daqui de Alfenas, ela falando sobre a questão da endometriose, que ela tem endometriose, que ela foi diagnosticada não sei quanto tempo, e que ela estava com muita dor, que isso está impactando muito ela e tal, não sei o quê. Eu falei, ai, que vontade de mandar mensagem para ela, falar assim, você tem um recurso excelente, né? Fisioterapia pélvica, entendeu? Não que a gente vá curar, né? Mas pode que auxiliar. a gente pode. E aí ela fala da questão dela ter dor na relação. E eu falo, gente... Manda um direct pra ela. Deus, Já fica aí a juro pra dica, você que estava reclamando. Não, Entre em contato. E eu falo assim, olha só pra você ver como que ainda é pouco divulgado, né? É Sim. pouquíssimo. A gente sabe que tem a questão ali, né, toda de medicamento, tem que ter um acompanhamento ali com o ginecologista, tem toda a questão alimentar, né? A alimentação influencia muito, então evitar alimentos que causam processo inflamatório, mas tem a questão também da física que ajuda, principalmente a questão de mobilidade, de ter mais... Eu falo assim, quando a gente trabalha um pouco mais a mobilidade pélvica, a gente melhora a vasodilatação daquela região. Então, eu trago mais flexibilidade, mais elasticidade, eu trago função para aquilo ali, né? Então, o fato, por exemplo, da gente sentar na bola para fazer ali os exercícios, não é só um rebolar, né? Tem toda uma biomecânica ali, a gente tá melhorando a vascularização ali daquela região. É igual outra coisa que eu brigo muito com as meninas, não cruzam as pernas. Né? Gente, evita de cruzar. Ah lá. Eu não consigo ficar sentada assim. É difícil. Também não deve apertar também, não. Tentar juntar as pernas certinho. Céu. Mas o cruzar as pernas, quando a gente tá de saia, né? Eu já Dependendo da cruzei pro onde... aonde a gente, dependendo do jeito que você tá sentado, onde você está, acaba que é uma postura, né, elegante. Mas não deve se fazer isso constante. Por quê? Porque aumenta a tensão muscular ali. E aí você diminui a vascularização, você diminui sangue passando ali. Entendeu? E aí você gera aumento de tensão. Primeira coisa que eu falo, não cruzem as pernas. Teve uma obstetra, teve uma obstetra que foi no consultório. Eu nunca ouvi. Teve uma obstetra que foi no consultório e aí ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi sentar e cruzar as pernas. Eu falei, pode descruzar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você aumenta a tensão da musculatura, né? E aí ela falou, nossa, eu não sabia. Não, a única coisa que eu faço pra sentar como mocinha, porque eu já não sou muito delicada. Minha única delicadeza é sentar com a perna cruzada, porque eu já não uso nem vestido. Eu vim aqui uma vez de vestido. Esse ser me zoou até a última geração. Não é que eu zoei, é que eu fiquei reparando, eu falei assim, mãe, por que você tá toda menininha? É a primeira vez que eu vi a Cris toda menininha, essa pomposinha, não sei o quê. Porque quando a gente usa vestido, sai, a gente tenta ficar mais, né, elegante, Tem que né? sentar direito, mas, nossa, eu não consigo. Eu já descrucei a perna 3 vezes. Pode perguntar pra sua irmã. Pergunta pra sua irmã. Isso ela nunca me falou, Amanda. Você tava devendo essa dica. A Amanda? Amanda Tulha. Acho que você fez um curso com ela. Fizemos especialização juntas. Adoro ela. A gente troca figurinha de vez em quando. Porque agora ela tá longe, né? Tá. Vendo? Gente, eu falo, o mundo é muito pequeno, né? Tá vendo? Se eu falo alguma asneira aqui, perdida. A Amanda me dedura. Ela fala, Dani, que absurdo que você foi falar. Imagina. Dani, a gente já tá boa. caminhando pro final assim, do nosso podcast também. Teria alguma mensagem que você gostaria de deixar para as nossas ouvintes, especialmente? Se você quiser falar olhando para aquela câmera ali, com elas. Lembrando que isso não é uma orientação só para as mulheres. Também. Sim. Lembrando que não é só uma orientação para as mulheres, mas Eu pros falo que homens assim, também. é pra todos que têm pelve, gente. Todo mundo tem pelve, né? Criança tem pelve, homem tem pelve, mulher tem pelve. A gente precisa pensar sempre em qualidade de vida, né? Então, hoje o que eu tenho pra passar pra vocês é procurem cuidados, mesmo, né, achando que é comum, né? Igual a questão da incontinência. Tá perdendo um pouquinho de xixi?
procure orientação, procure tratamento, converse com o obstetra, converse com o ginecologista, né? Os profissionais de saúde estão aí, né, para ajudar. Né? Então, eu falo que cada vez mais a gente conseguir ter um pouco mais de confiança no profissional que a gente está indo, mais qualidade de vida a gente tem, né? Então, o que eu tenho para passar é isso. Procurem o cuidado, né? Procurem... E outra, a aceitação mesmo, né? A gente entender e aceitar o nosso corpo. A gente precisa respeitar um pouco isso e entender que isso faz parte, é natural, é fisiológico, né? Então, tem questão do parto, em questão da gestação, em questão das disfunções, principalmente as disfunções sexuais. Hoje eu fico muito feliz de saber que as mulheres, principalmente, porque assim, acaba que os pacientes, eles não acabam indo de primeiro contato com a gente, apesar dos fisioterapeutas serem profissionais de primeiro contato, acaba passando primeiro pelos médicos, né? E hoje, graças a Deus, devagarinho a gente foi conseguindo, né, construir essa ponte aí, e hoje a gente tem, eles indicam, então eles falam assim, até encontro com algumas, esses dias eu encontrei com uma no supermercado, ela falou, Dani, essa que tá atrás de você, eu mandei pra você, viu? Mas eu acho que ela não foi. Então a gente consegue ter esse diálogo, então assim, procurem ajuda, não precisam conviver com a disfunção, com o desconforto, com a dor. Eu falo que tudo que tá ruim tem como melhorar, né? Sim. Então, qualidade de vida em primeiro lugar aí. Acho que esse é o papel da fisioterapia, né? Em geral. Sim. Não é normal sentir dor? Não, de jeito nenhum. Em nenhuma fase da vida é normal sentir dor. Se tá sentindo dor, tem alguma coisa errada. Não então, é normal cuidado. ter incontinência urinária nem idosos? Nenhuma fase da idade, não. Nem só a partir depois comum. de um espirro, depois de uma tosse? Eu falo aqui igual, por exemplo, na questão da terceira idade no envelhecimento, e quanto mais gestações também, é muito comum, né? Porque são fatores de risco. Mas não é normal. Você pode chegar lá pode chegar na terceira idade com qualidade de vida sem perder xixi, gente. Não é normal. E qual que é a sua rede social? Onde as pessoas conseguem te encontrar? O Instagram é Daniele Araújo Físio, né? Tô lá, se alguém quiser mandar perguntas, estou à disposição, respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? Agora o meu consultório tá lá na Clínica Espaço REM, lá na João Paulino Damasceno. Para orientação aí, atendo particular e convênio, né? Então, eu falo que é uma vantagem aí da gente ter o atendimento pelo convênio também, porque eu só ainda não consegui o atendimento pro SUS ainda, porque a Unifal é o único ainda que tem aqui, mas vamos ver se a gente consegue aí bolar um projeto aí pra gente conseguir. Mas tem a equipe da Unifal, é muito bem montada, né? Muito. E lá você consegue, tem todas as especialidades, né? Sim. E tem todos os recursos. É só ter encaminhamento. E eu falo assim, mesmo pelo SUS vocês conseguem atendimento. Então, procure lá a sua rede, lá o PSF, né? Conversa com o médico e pode pedir um encaminhamento ali. Até tem fisioterapeuta também, né? Nos postinhos de saúde, nos PSFs. É só solicitar o encaminhamento, encaminha para a Unifal presta o atendimento. Então, assim, hoje, querendo, tem acesso. Querendo, tem atendimento. Basta buscar. Sim. Dani, muito obrigada. Acho que você esclareceu muito. A TT tem uma pergunta? Recado? Você que sofre de incontinência urinária, que para assistir o programa de hoje, tá? Então, a letra do TT tá piorando, a gente tem que começar a dar a cada dia, eu acho que eu tenho que trazer um óculos. Não, um óculos e um caderno de caligrafia pra ela, porque tá bem ruim a letra dela. Mas o recado da TT não é normal você sentir incontinência, você ter incontinência urinária. E o que tem embaixo? Então, se você tem, assiste o episódio de hoje. Ah, tá. Vem, acompanha até o final. É complicado. Ai, Deus. Mas assim, pra você que nos assistiu hoje, muito obrigado, tá? Agradecer também aos nossos patrocinadores, né, Cris? Sim. Hortifruti da Avó, a única vez na semana que eu como fruta. Mentira. A única vez no mês, no ano. Não, a gente tem um senhorzinho da Feira do Pinheirinho que leva banana toda semana. Muito obrigada também. Você come só banana. Então tá bom. Mas eu vou começar a frequentar o Hortifruti da Avó também pra ter uma alimentação mais equilibrada. Tô deixando pro ano que vem, porque já tá aqui nos 45 segundos do tempo. Entendi. Mas não é só por questão de dieta, gente. Se você quer comer melhor, então eles vão ter várias opções pra mesa do final de ano. Tem até flor comestível de diversas cores. Então, entre em contato com as meninas, que eles também entregam no conforto da sua casa. Então, não precisa se deslocar até lá. E fica bem fácil também, né? Sim. Perto do cinema aqui de Alfenas. Sim. Dani, a caneca é sua, tá? É um presente que a Personalize fornece pra nós e para os nossos convidados. Tem mais algum recado, Dani? A gente foi pra plaquinhas.
Eu acho que eu consegui passar tudo, né? Acho que foi um bate-papo legal. Adorei estar com vocês, né? Fiquei feliz de saber que você é irmã da Amanda. Eu falo, o mundo é muito pequeno, né? Mas fiquei feliz um pouquinho da gente conseguir aí passar um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês. E estou à disposição, né? Se depois quiserem também a gente bater outro papo sobre questão mais específica também, a gente também tá à disposição aí. Nossa, tô me sentindo lisonjeada. Muito obrigada por ter aceito o viu? nosso convite. A Personalize mandou a caneca. E, gente, a Personalize tem várias opções de presentes. Então, agora, final de ano, amigo secreto, quer presentear aquela pessoa especial, só manda mensagem pra eles que eles vão abraçar a sua ideia aqui em Alfenas, em frente ao Bradesco, e também entrega no conforto da sua casa. Sim. Final de ano fechando, é necessário fechar o balancete da sua empresa também nesse último trimestre do ano de 2023. Então, o pessoal da Amaury Contabilidade está aí para auxiliar você nessa parte burocrática tão importante também, para você começar a verificar realmente os lucros e as despesas do seu negócio, para você começar 2024 com o pé direito. Então, dá uma corridinha lá. O pessoal da equipe do Amaury Contabilidade está de prontidão para poder te auxiliar em todas as coisas. Gente, se você vai viajar final de ano, vai pegar a estrada, lembrando que a gente tem que pensar na segurança em primeiro lugar. Então já aproveita para viajar de carro novo, passar o ano já de carro novo ou moto nova, se é a sua opção. Passa no pessoal da G-Motors, eles têm várias opções, carros novos, usados, dividem até 60 vezes, então são muitas opções. Só dá uma passadinha lá, Avenida Jovino Fernandes Salles. Já aproveita que no final da avenida tem a drogaria Santa Maria do Pinheirinho, que tem a parte de papelaria, então com ótimas opções de presentes também agora para esse final de ano, brinquedos, copos, canecas, muitas opções. Dá uma passadinha, manda mensagem para as meninas que elas vão te ajudar a escolher o melhor presente para você também, viu? Sim. E tem a questão também do hortifruti, do hortifruti da avó também, que tem as castanhas, a chia, toda essa alimentação dessa parte saudável. Pra mesa de Natal é muito comum, né? Todas as castanhas. Pra mim, a combinação perfeita do hortifruti da avó que eles sempre mandam é o morango com tâmara. Com tâmara. Nossa, gente, olha, é perfeito. O gestante pode comer, hein? Pode? A partir de 36 semanas, Gente, tem estudos que indicam o consumo da tâmara. E vai ajudar na flora intestinal, ao desenvolvimento do intestino, pra quem já tá com uma dificuldade, né? Então, dá pra gente unir tudo, útil, agradável, ficar com uma mesa maravilhosa e com um corpo funcionando bem. Sim. Então, acho que é isso tudo, né, Cris? Pra que você que a gente nos não esqueceu assistiu. de ninguém. Dani, muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. Novos episódios todas as quartas às 19 horas. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, @Podforma Podcast. E assista, se você perdeu algum episódio, tá querendo relembrar algum episódio incrível que você assistiu, tá tudo salvo lá no nosso canal no YouTube. Podforma Podcast, tá bom? Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.